Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vemos Deus falando, com Ezequiel. Ezequiel, um profeta de Deus, que teve um chamado do Senhor. E Ezequiel, o nome dele, nós sabemos que significa Deus fortalece. Porque Ezequiel foi um homem de muitas visões. E cada visão, se nós formos estudar esse livro, nós vemos que Ezequiel, ele ali ficava sem força nenhuma quando ele contemplava as visões que Deus dava para ele. E a palavra do Senhor, ela veio nesse capítulo 2 aqui, nesse início, falando, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E Deus chamando Ezequiel para anunciar ao povo de Israel as transgressões deles. O povo de Israel estava apostatando-se da fé. E muitos tinham se apostatado já da fé. Muitos tinham abandonado o caminho de Deus. E como Deus, queridos, Ele não quer perder os teus. Deus, Ele cria meio estratégias para alcançar os dele, para chamar a atenção daqueles, queridos, que ele fez com tanto amor. Deus, eu falo sempre que o Senhor não fez a humanidade para lançar fora, ele fez para ele. O Senhor não fez o céu para viver só, ele fez o céu para viver com aqueles que ele fez. Ele já preparou lugar para nós. E nós vemos que quando nós, queridos, estamos afastando dele, o Senhor, ele cria meio e estratégias para nos alcançar. E o Senhor, ele procura os dele. Ele procura os atalaias dele. E ali ele procurou Ezequiel. E disse para Ezequiel, depois de muitas visões que ele tinha dado a Ezequiel, se nós formos ler o capítulo 1 de Ezequiel, nós vemos que o Senhor levou Ezequiel em espírito, em vários lugares, para mostrar para Ezequiel as visões dele, o que ele queria de Ezequiel. Para que assim Ezequiel fosse uma atalaia dele na terra. E o Senhor viu o povo dele se apostatando da fé. Uns já tinha largado o caminho dele, de Deus. E Deus usando Ezequiel, falando para ele desta maneira. Depois que Ezequiel estava ali prostrado, diante de Deus, com tantas visões, cheio do Espírito de Deus, nós vemos que o Senhor falou para ele assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ali a palavra do Senhor fala, amados, que ele pôs em pé, e o Espírito de Deus entrou na vida de Ezequiel. E disse, para Ezequiel, Deus disse para Ezequiel assim, eu te envio às nações, rebelde, eu te envio a essas nações. Eles se rebelaram contra mim. E o Senhor disse mais a Ezequiel, olha, você vai falar com eles. E ali eles são de rosto duro, os corações deles são duros, mas quer eles ouçam ou quer deixam de ouvir.
você vai falar para eles aquilo que eu falar para você, falar com eles. E nós vemos, queridos, que ali Ezequiel obedeceu a Deus. Ezequiel teve um chamado de Deus e obedeceu. Trazendo para os dias de hoje, amados, nesse tempo que nós vemos que tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Está escrito neste século tudo o que está acontecendo. E nós vemos que o Senhor está levantando os atalaias dele, os anunciadores da palavra de Deus. Porque o Senhor não quer perder ninguém, aqueles que estão apostatando da fé, aqueles que estão abandonando o caminho do Senhor. O Senhor está chamando, vinde a mim. Por quê, amados? Porque o Senhor, Ele chama porque Ele ama. Ele chama porque Ele quer restaurar, Ele quer salvar. Ele quer transformar, Ele quer livrar, queridos, de tantas coisas ruins que estão acontecendo neste mundo. E nós vemos que ali Ezequiel levantou e foi falar para a casa de Israel. E o Senhor disse para Ezequiel: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem se assustes com os rostos deles, porque eles são casa rebeldes. O Senhor sabia que o povo de Israel era um povo dele, conhecia a palavra e estava sendo rebelde com a palavra de Deus, com Deus. E sabia também que Ezequiel ia enfrentar ali muitas coisas ruins, mas para Ezequiel não voltar atrás. Queridos, quando a sã doutrina, a palavra do Senhor é anunciada, tem muitos espinhos, tem muitos contrários, tem muitos, amados, rostos duros, caras mesmo, rostos, duros e caras feias. Mas o Senhor, amados, Ele exorta quem Ele ama. E Ele está levantando os atalaias para anunciar a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a verdade que cura, que liberta, que transforma, amados. Por isso, o Senhor diz para nós, nesse tempo hoje, é para nós anunciarmos, para nós sermos atalaia dele, como ele disse para Ezequiel, ele fala para nós hoje: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Sobre este mundo, o Senhor deu, o Senhor nos chama como atalaia. Aqui no capítulo 3, do versículo 17, o Senhor está falando. Falou para Ezequiel, está falando com as nossas vidas, porque a palavra do Senhor é a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E Ele fala com as nossas vidas. No capítulo 3, no versículo 17 de Ezequiel, a palavra fala: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Nós somos o atalaia de Deus, anunciamos a palavra do Senhor, que o Senhor é quem salva, o Senhor é quem liberta. Neste mundo, queridos, que nós vemos que o adversário veio para matar, roubar e destruir, e o Senhor veio para dar vida, e esta vida nós temos que anunciar, porque nós somos o atalaia de Deus. Amém? Nós vamos orar e vamos lembrar, queridos, que o Senhor nos chama como atalaia dele. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Porque nós temos, Senhor amado, esta bússola, Senhor, que nos ensina, Senhor, que nos chama para esta realidade, que nós temos que anunciar a Tua palavra. Senhor, alcança, Senhor Jesus, os corações, em nome de Jesus Cristo. Amado da nossa alma,
Sabemos, Senhor, que a Tua palavra ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ó Pai, ela é verdadeira, entra nos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e ministra, Senhor, sarando, Senhor, transformando, trazendo, Senhor, a Tua paz, que excede entendimento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, Senhor, e te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Pai amado, transformar, Senhor, as vidas e atraí-las até a Ti. Amém e amém.